Olá, senhores. Um prazer reencontrá-los novamente. Professor Diogo Araújo, iniciando agora a nossa aula de número 4 da disciplina Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade. Os objetivos da aula 4 são: coloquei aqui 4 objetivos básicos. Entender, primeiramente, o que é uma área rural consolidada, uma ARC. Entender as peculiaridades existentes nas ARCs em APPs e em reserva legal. Conhecer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, bem como entender os regramentos atinentes à exploração florestal estipulados na Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal Brasileiro, nosso objeto principal de estudo na disciplina. No artigo 3 desse referido diploma, a gente já viu a definição de Amazônia Legal e de área de preservação permanente com todas as suas particularidades na aula de número 2. Na aula de número 3, nós estudamos a reserva legal e na presente aula nós estudaremos as áreas rurais consolidadas e o cadastro ambiental rural e a exploração florestal pautada na Lei 12.651, o Código Florestal. Iniciando, como sempre, vamos definir o que é uma área rural consolidada. A lei define: é uma área de imóvel rural com a ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris, admitida, para este último caso, a adoção de regime de pousio. Essa é a definição que se encontra no nosso Código Florestal. Pessoal, já disse a vocês em aulas pretéritas sobre esse marco de 22 de julho de 2008 e, conforme prometido, hoje explicarei o porquê dessa data. Essa data, 22 de julho de 2008, refere-se à criação do decreto de número 6.514, que dispõe sobre as infrações e as sanções administrativas ao meio ambiente. Ou seja, aqui nesse slide se encontra um print deste decreto, capítulo 1, das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Lá no artigo 3º, ele traz: as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. São várias, eu trouxe aqui somente 3 a título de exemplo, não é objeto de estudo da nossa disciplina. Advertência, multa simples, multa diária. O que vale aqui é entender o motivo dessa data de 22 de julho de 2008, que veremos a seguir, que terá implicações na área rural consolidada. Anteriormente de introduzir o tema área rural consolidada, eu pergunto aos senhores se os senhores têm conhecimento do que é um módulo fiscal. Eu imagino que vários aqui que trabalham no policiamento de meio ambiente já sabem o que é essa definição. No entanto, eu preciso informar aqueles que não sabem. Um módulo fiscal, ele é definido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. É uma unidade de medida em hectares, ou seja, área, cujo valor é fixado para cada município. Ou seja, um módulo fiscal não é o mesmo para todos os municípios do país. Ele varia em função de cada município. E varia em função de quê? Do tipo de exploração predominante naquele município, a renda obtida com esse tipo de exploração dominante, outras explorações existentes no município, que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. Além disso, também considera o conceito de propriedade familiar. Algumas observações. Como eu já disse, o valor do módulo fiscal ele varia de município para município, e no Brasil o valor do módulo fiscal ele varia. O menor módulo fiscal é 5 e o maior 110 hectares. Nesse próximo slide eu trouxe aqui a título de exemplo alguns municípios do estado de Minas Gerais e os seus respectivos valores de módulo fiscal. Por exemplo, a Badia dos Dourados e Abaeté, um módulo fiscal corresponde a 40 hectares. A Caiaca, um módulo fiscal a 26 hectares.
Outro lá, por exemplo, Águas Formosas, já é um valor mais alto. Um módulo fiscal equivale a 60 hectares. Isso aqui é tão somente para os senhores verem como que varia o valor no módulo fiscal em função de cada município. Sendo assim, podemos voltar ao tema área rural consolidada. Estudaremos agora quais são as peculiaridades das áreas rurais consolidadas em APPs, nas áreas de preservação permanente. O que o código traz? Que lá nas áreas de preservação permanente é autorizado exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas anterior a 22 de julho de 2008, né? Ou seja, até 22 de julho de 2008. O nosso código, ele traz quais são as restrições, as peculiaridades em cada APP. A gente estudou 11 modalidades. No código, as particularidades dessas ARCs nessas APPs, elas estão detalhadas. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma área rural consolidada em área de preservação permanente ao longo dos cursos d'águas naturais. Quais são as restrições, né? O código diz que para essas áreas será obrigatória a recomposição das faixas marginais, contadas da borda da calha do leito regular, atenção, independentemente da largura do curso d'água. A gente estudou na aula 2 em APP que a faixa marginal ao longo dos cursos d'água era em função da largura do rio, correto? No entanto, nesse caso, é independente da largura do curso d'água e vai variar em função do módulo fiscal daquele município, correto? Ou seja, para aquela propriedade que tem área menor ou igual do que um módulo fiscal, essa faixa de recomposição terá que ser de 5 metros. Se a área estiver entre um módulo fiscal até 2 módulos fiscais, de 8 metros. Entre 2 módulos fiscais e 4 módulos fiscais, área de 15 metros. E acima de 4 módulos fiscais, o código diz que vai ser conforme a determinação do programa de regularização ambiental. Aí observando o mínimo de 20 e o máximo de 100 metros a faixa marginal. Lembrando que será contado da borda da calha do leito regular. Continuando, o código traz as ARCs nas reservas legais. Ou seja, vamos ler o que o código traz. O imóvel rural que detinha, na data, né? Que detinha em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12. Qual que é o artigo 12? Aquele que divide o Brasil em Amazônia legal e demais regiões, estabelecendo os valores percentuais de reserva legal lá na Amazônia e nas demais regiões do país. Ou seja, poderá regularizar sua situação independentemente da adesão do programa de regularização ambiental, atendendo às seguintes alternativas: isolada ou conjuntamente, que a gente já também discutiu na aula 3, na nossa aula passada. Quem não viu, basta voltar na semana 3 da nossa disciplina, que a videoaula se encontra lá. Como que pode ser feito isso? Mediante recomposição da reserva legal, permitindo a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal, ou então compensando a reserva legal. E a gente já estudou também quais são os critérios para poder utilizar esse item 3, que é a compensação da reserva legal. Relembrando, lá na aula 1, essa obrigação ela é prevista e tem natureza real e é transmitida ao sucessor. A gente já explicou como funciona isso, no caso de transferência de domínio ou da posse do imóvel rural. Mais uma observação importante aqui, pessoal, é o seguinte, que a recomposição que está prevista lá no inciso 1, ela deverá atender aos critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída, olha o prazo, em até 20 anos
Obedecendo o quê? Que a cada 2 anos, no mínimo 1/10 dessa área total seja recomposta, né? Dando sequência, o nosso código também, ele cria o Cadastro Ambiental Rural, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é o SINIMA. O que é o CAR? Né? É um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório. Notem, obrigatório, não é facultativo. Para todos os imóveis rurais. E qual a finalidade? Qual foi a finalidade do legislador ao criar o CAR? É integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, bem como, isso é muito importante, compor base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Aprofundando aqui no estudo do CAR, o código diz que a inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, o qual exigirá do proprietário as seguintes fases aqui: identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação da propriedade ou a posse daquele imóvel, e o terceiro, identificação do imóvel, isso é importante, identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, no qual deve conter a indicação das coordenadas geográficas daquele imóvel, com pelo menos um ponto de amarração no perímetro do imóvel. Essa planta, esse memorial descritivo, irá conter os remanescentes de vegetação nativa daquela propriedade, as APPs daquela propriedade, as áreas de uso restrito, as áreas consolidadas e, caso existam, também as reservas legais daquele imóvel. Correto? Dando sequência, 2 observações. O cadastramento no CAR não será considerado títulos para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse daquele imóvel. E, novamente, a inscrição no CAR ela é obrigatória, no entanto, por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais do nosso país. Aqui eu trouxe o site do CAR, car.gov.br, a interface aqui do site, bem didático, vale a pena acessar esse site, o hiperlink está aqui, para ambientalizar, para conhecer como que funciona o CAR. Um site importante de quem está atuando na área conhecer. Do próprio site, eu trouxe aqui as etapas da regularização ambiental, ou seja, um proprietário rural que quer regularizar a sua propriedade perante a legislação, ele tem que seguir essas etapas aqui, que se encontram lá no site do CAR. A primeira delas é a inscrição no CAR. A gente já viu que isso é obrigatório em aulas anteriores, né? E o que diz? A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país, constitui-se no primeiro passo para a regularização ambiental e dá acesso previstos ao nosso Código Florestal. O segundo, acompanhamento. Após a inscrição no CAR, fala ao proprietário, acompanhe o andamento e os resultados da análise, retifique o CAR, envie documentos, baixe o recibo de inscrição e o arquivo .car pela central do proprietário possuidor. O terceiro passo, regularização. A regularização ambiental é formalizada por termo de compromisso. As alternativas são recomposição de remanescentes de vegetação em APP, áreas de uso restrito e reserva legal e compensação da reserva legal. Agora, olha que interessante esse último passo aqui. A negociação. Já estudou lá na aula 3. Também sugeri que os senhores assistissem ao vídeo da professora Inara de Pinho. Negociação. Os imóveis rurais que possuem excedentes de vegetação nativa, caracterizados como reserva legal,
servidão ambiental ou cotas de reserva ambiental, que a gente estudou, poderão negociar seus ativos com imóveis pendentes de regularização. Ou seja, para aquele caso do proprietário que não possui meios de ter uma reserva legal, por exemplo, no seu imóvel, ele pode fazer a negociação, por exemplo, também mediante a aquisição de cotas de reserva ambiental. Passando, trouxe aqui uma sugestão de vídeo do CAR, bastante explicativo. Este vídeo se encontra na página da semana 4 da nossa disciplina. Se quiserem, pode dar um stop aqui, um pause nessa aula e assistam esse vídeo, depois retornam para a aula. Traz um conteúdo interessante este vídeo aqui. E passando já para a parte, o assunto de término da nossa presente aula, a gente vai começar a falar agora da exploração florestal, de acordo com o que é previsto lá na nossa Lei 12.651, o Código Florestal, né? Ela diz que a exploração de florestas nativas e formações sucessoras dependerá de licenciamento ambiental pelo órgão competente, como mediante a aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, que é o PMFS. Esses planos, eles devem contemplar técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejos compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forma. Em sequência, os planos de manejo florestal sustentável atenderão aos seguintes fundamentos técnicos e científicos. O código aqui traz 9. São eles. O primeiro, caracterização dos meios físicos e biológicos, determinação do estoque existente, intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental daquela floresta. 4. Ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta. O 5. Promoção de regeneração natural da floresta. 6. A adoção de sistema silvicultural adequado. 7. A adoção de sistema de exploração adequado. 8. Monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. E o 9. Adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Chamo a atenção para este parágrafo aqui. Percebam, a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável pelo órgão do CISNAMA, percebam, confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável. Interessante. Não se aplicando às outras etapas de licenciamento ambiental. É o que está estipulado lá no código. O detentor desse plano encaminhará o relatório anual ao órgão ambiental competente, com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades que estão sendo realizadas naquele local. Esse plano será submetido a vistorias para fiscalizar as operações e as atividades que estão sendo desenvolvidas naquela área de manejo e, para fins de manejo florestal, naquelas pequenas propriedades ou postos rurais, os órgãos do CISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, eles deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos planos. Só retomando, estabelecer procedimentos simplificados para os casos de pequena propriedade ou posse rural familiar. O código traz aqui 3 casos em que são isentos de plano de manejo florestal sustentável. O primeiro deles, a supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo. O segundo, o manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora das APPs e de reserva legal. E terceiro, a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, ou populações tradicionais. Para relembrar, inciso 5º do artigo 3º, o que são? São aquelas pequenas propriedades ou posses rurais familiares.
Em sequência, o código diz também que as pessoas físicas ou jurídicas, né, que utilizem matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de floresta plantadas. Segundo, o plano de manejo de florestal sustentável de floresta nativa aprovada pelo órgão competente do CISNAMA. Terceiro, supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do CISNAMA. E quarto, outras formas de biomassa definidas pelo órgão competente do CISNAMA. Já chegando ao fim da nossa aula 4, o código traz aqui como que eu digo, que ele diz lá, né, que são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detêm autorização para supressão da vegetação nativa. E ele também traz quem está isento dessa obrigatoriedade de reposição florestal, né? Ou seja, aqui nessa parte está dizendo quem é obrigado e quem não é obrigado à reposição florestal. Ou seja, está isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize 1. Costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial. E o segundo, matéria-prima florestal, oriunda de plano de manejo florestal sustentável, de floresta plantada ou de não madeireiro. Eu trouxe aqui nesta parte, já finalizando a aula, as sugestões de leituras complementares. Não deixam de ler. São artigos publicados em importantes periódicos que elucidarão bastante e tornarão ainda mais claros o conteúdo que a gente está estudando aqui na disciplina, né? O primeiro delas é o princípio da informação no cadastro ambiental rural e o planejamento de políticas públicas. O segundo, cadastro ambiental rural, uma descrição do Brasil. O terceiro, alternativas de planejamento para exploração florestal. E o quarto, o plano de manejo florestal como instrumento de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Sugiro que façam a leitura. Também se encontra na nossa página da semana 4 da disciplina os referidos links dessas leituras complementares. Me despeço, me colocando novamente à disposição para contatos, para a gente sanar todas as possíveis dúvidas que porventura surgirem durante o estudo. No mais, um abraço a todos e bons estudos.